Bom dia, quarto ano. Vamos começar a nossa aula de português? Então vamos lá, bastante atenção, concentração. Peguem a apostila, abram por gentileza na página 32. Então lá na página 32 eu tenho atividades 93, 94 e 95. E nós vamos aprender hoje um assunto que vocês já ouviram falar, tá? A palavra paragrafação vem da palavra parágrafo. Tá? O que seria o parágrafo, professora? Quando nós vamos escrever um texto, a professora de língua portuguesa sempre fala para vocês, crianças, vamos dividir o texto em parágrafos. Então, vamos ler um pouquinho. Paragrafação. Nas aulas de língua portuguesa, especialmente nas que se referem à produção de texto, é bastante comum ouvirmos falar em parágrafo. Então, a professora sempre fala, gente, por favor, vamos dividir o texto em parágrafo, né? Não vamos deixar uma redação com apenas um parágrafo. Por quê? Nós temos que segmentar as nossas ideias, nós temos que segmentar um texto em parágrafos, né? Lembrando que na primeira aula do quarto ano, primeira aula de língua portuguesa, nós falamos sobre letras. Depois nós falamos que as letras se uniam e formavam palavras. As palavras se uniam e formavam frases. As frases se uniam e formavam parágrafos, né? E os parágrafos se uniam e formavam textos. Então vamos lá. Podem grifar para a tia, tá? Nas aulas de língua portuguesa, especialmente nas que se referem à produção de texto, é bastante comum ouvirmos falar em parágrafo. Aprendemos desde muito novinhos que ele é uma parte do texto, um conjunto de frases que se iniciam com um pequeno espaço em relação à margem esquerda da folha e termina com um pontinho final. Mas saber isso é o suficiente para escrevermos um parágrafo corretamente? Um texto, como todos sabem, deve ter começo, meio e fim. Quando você escreve uma história, procura ser cuidadoso para que todos possam compreendê-la, certo? Do contrário, você corre o risco das pessoas não entenderem o que você quis dizer. Em um parágrafo, ocorre algo parecido, ou seja, ele também apresenta começo, meio e fim, quanto às ideias contidas nele. Isso significa que um parágrafo tem unidade de sentido. No entanto, ainda que tenha começo, meio e fim, aquilo que está em um parágrafo liga-se ao que está nos outros parágrafos. Explicando melhor, podem grifar para a tia, por favor. As ideias de um parágrafo apresentam relação com as ideias de todos os outros parágrafos. Se não fosse assim, um texto seria algo bem confuso. Vamos pensar com a tia. No primeiro parágrafo, eu coloquei os meus personagens, a lebre e a tartaruga, né? Que elas estavam passeando e tal, resolveram fazer uma corrida. No segundo parágrafo, já entram outros animais e eu nem falo mais da lebre e da tartaruga. Não teve sentido entre os parágrafos, né? Então, tem que ter sentido. O primeiro parágrafo tem que ter sentido com o segundo parágrafo. Isso vocês já fazem muito bem, tá? Para entender melhor tudo isso, leia com atenção o texto seguinte. Observando a divisão em partes. A correspondência mais antiga do mundo. Olha lá em letrinha verde. É difícil saber desde quando as pessoas se correspondem por cartas, mas é bem provável que isso seja um hábito quase tão antigo quanto a descoberta da escrita. Dizem que algumas das cartas mais antigas que se tem registro são correspondências entre faraós egípcios de locais vizinhos entre si. Então, percebam que nesse primeiro parágrafo, o que eu falei nesse primeiro parágrafo? Que a descoberta da carta, que a carta é tão antiga quanto a escrita.
Essas cartas, olha que legal, eu comecei o meu segundo parágrafo com a palavrinha essas cartas, ou seja, eu ainda estou falando sobre o assunto do primeiro parágrafo, para ter sentido. Essas cartas não foram escritas em papel, muito menos com caneta. Naquela época, os povos escreviam correspondências em tábuas de argila, conhecidas como as cartas de Amarna, que foram enviadas há mais de 3.000 anos. Então, aqui no segundo parágrafo, eu escrevi que as cartas elas não eram escritas em papel e não utilizavam caneta, né? Então, eu continuei um assunto sobre a carta. No último, essas cartas foram encontradas enterradas no ano de 1887 e atualmente estão guardadinhas em vários museus da Europa. No Museu Britânico, em Londres, está uma dessas cartas, na qual um rei se dirige a um faraó, desejando bem de sua família e avisando que uma estátua estaria a caminho como um presente. Então, observam que no último parágrafo eu tenho que o lugarzinho onde estão as cartas, né? As cartas antigas. Onde elas estão? Elas estão guardadinhas, né? Nos museus da Europa, principalmente no Museu Britânico em Londres. Então eu ainda continuei com algumas informações sobre a carta. Continuando, nós temos na próxima página uma imagem, tá? Olha lá essa imagem. Relevo apresentando o rosto de um faraó egípcio. O texto que você leu apresenta 3 parágrafos. Cada um deles está destacado por uma cor diferente. Observando bem, você verá que eles apresentam uma unidade de sentido, como se mencionou anteriormente. Veja a explicação de como isso ocorre em cada um dos parágrafos. Então, qual é o assunto do primeiro parágrafo? Qual é a origem do hábito, do costume de escrever cartas? De onde veio esse costume? Segundo parágrafo. Trata-se das cartas que eram escritas. Como as cartas eram escritas antigamente? Então, o primeiro parágrafo fala da origem, né? Quem será que inventou a carta? Quem será que foram os primeiros a escreverem as cartas? Qual foi a origem desse veículo de comunicação? Segundo parágrafo. Como eram as cartas antigamente? Sou tão curiosa, eu queria saber como que eram essas cartas antigamente, como que elas eram enviadas. E o terceiro parágrafo continua falando das cartas escritas em tábuas de argila, especificamente em relação a quando elas foram encontradas, ao lugar onde estão guardadas atualmente e ao assunto de uma delas. Então, no terceiro parágrafo eu tenho onde estão essas cartas? As primeiras cartas que surgiram, elas desapareceram? Onde elas estão? E qual que era o assunto dessas cartas? O que eles escreviam nessas cartas? Como podemos ver na explicação anterior, cada parágrafo fala sobre um assunto, tá? Então, ele aborda um ponto do assunto. O tema é carta. Porém, cada parágrafo ele vai abordar um ponto relacionado à carta. Porém, sabemos que todos falam sobre a carta. Perceba que, apesar de haver essa divisão, as partes mantêm uma relação entre si, uma conexão entre si, elas estão interligadas, né? Olha essa corrente. Ou seja, o que se aborda no primeiro parágrafo está vinculado no segundo, que está vinculado no terceiro. E é essa ligação que compõe um texto. Então, é como uma corrente, né? Uma está ligada à outra. O assunto, eles estão interligados entre os parágrafos. Exercício de aplicação. Encontre 7 diferenças na cena egípcia apresentada a seguir. Então, vocês vão fazer essa atividade para a tia, tá? 2. Como podemos definir um parágrafo? Então, lá na página 35.
Como podemos definir um parágrafo? Então, vocês vão procurar essa resposta lá no texto da apostila. 3. Para que serve um parágrafo? Só temos uma alternativa correta. Para ligar as frases, para deixar o texto mais confuso, para ordenar melhor a sequência das ideias de um texto, para fazer o texto terminar mais rápido ou para que o texto fique mais extenso. Exercício 4. No texto trabalhado, A Correspondência Mais Antiga do Mundo, vimos que um parágrafo, ainda que seja responsável por amarrar as ideias do texto, deve apresentar certo tipo de estrutura. Como deve ser essa estrutura? Qual que é a estrutura do parágrafo? O parágrafo precisa ter início, tananã, tananã, né? Exercício 5. Que tipos de problemas podem surgir em um texto cujos parágrafos não foram bem estruturados? Então, eu começo falando sobre um assunto, aí no segundo parágrafo eu já vou para outro assunto, no terceiro parágrafo outro assunto. Como que fica? Quais são os problemas? Será que fica um texto confuso? Será que as ideias ficam desordenadas? E aí, o que vocês acham? Agora lá na página 36. Nós temos um texto e a tia gostaria que vocês fizessem a leitura desse texto, tá? Então, cada um vai ler o texto bem devagar, leia novamente, vê se vocês conseguem entender, tá? Então, é uma interpretação de texto agora, e vocês vão responder do que trata o texto. Fala sobre o que o texto? Em poucas palavras, tá? Do que trata cada parágrafo. Então, nós temos 3 parágrafos. O primeiro parágrafo fala sobre o quê? E o segundo parágrafo? E o terceiro parágrafo? Então, em poucas palavras, é um resuminho de cada parágrafo, tá bom? O exercício 7, vocês vão assinalar, é um exercício de ortografia, muito gostoso esse exercício. Lá na página 37, nós temos uma atividade, que é um texto, tá? Leia mais um texto antes de responder as questões. Veja como milhares de anos depois, a escrita egípcia ainda faz parte do imaginário de algumas pessoas. Hieróglifos bagunçam história da escrita na América. Em uma sala subterrânea de um templo maia na América Central, pesquisadores coordenados pelo antropólogo William, da Universidade de New Hampshire, Estados Unidos, acharam 10 dos mais antigos hieróglifos da América. Professor, e o que é hieróglifo? É um tipo de escrita na qual as palavras não se representam com sinais alfabéticos, mas em que o significado das palavras se expõe com símbolos ou figuras, como se fosse um código. Os símbolos descobertos sugerem que a escrita pode ter surgido simultaneamente em 2 locais do continente, ao contrário do que se pensava anteriormente. Os hieróglifos encontrados na cidade de San Bartolo, na Guatemala, foram gravados em uma pedra com tinta preta aplicada sobre uma base branca. A rocha estava em uma sala nas profundezas do templo, construído entre 300 e 200 anos antes de Cristo. Os 10 símbolos foram desenhados em forma de coluna. E segundo os pesquisadores, a sequência parece ser o final de uma série de símbolos. O primeiro hieróglifo está incompleto, ao menos sua outra metade está faltando. Mas é possível que um número considerável de símbolos tenha precedido o fragmento de texto que temos, disse Saturno em entrevista CH Online. De acordo com Saturno, a descoberta pode ajudar nos estudos sobre a evolução da escrita nas Américas. O achado tem enorme importância, pois restringe a época histórica na qual a escrita se originou no território maia, o que permite direcionar os estudos, explica o coordenador da pesquisa, que no mês passado descobriu no mesmo templo maia diversas pinturas sobre as paredes.
Os murais contavam a história da criação e continham explicações sobre os motivos do poder e do direito de um rei. Exercício 8. Nas palavras central e evidências, a letrinha C apresenta o som do S. Cite outras palavras em que ocorre esse fenômeno. Então, essas outras palavrinhas, vocês poderão pesquisar outras palavrinhas que ela é escrita com a letrinha C, mas ela tem o som de S, tá? Ok, crianças? Então, vocês vão continuar respondendo o exercício de número 9, 10, 11 e o exercício de número 12, tá bom? Eu espero vocês na nossa aula ao vivo às 10 horas. Beijo!